Olá, boa tarde, amigos do bairro Dom Pedro, do Jatim, do nosso portal A Voz de Dom Pedro, do nosso podcast Dom Pedro Jatim, do nosso grupo de cidadãos e outras redes sociais por onde a gente for chegar, né? Hoje nós estamos aqui para mexer uma pedrazinha e começar o ano de 2024 de pé direito. Do meu lado, uma pedra preciosa chamada ametista. Essa pedra, ela não é preciosa só pelo seu valor. Ela tem um valor cultural muito grande e atrai, né, coisas muito positivas e que nós vamos precisar muito em 2024. Por isso, a partir de hoje, a pedra ametista vai estar ao meu lado durante todas as gravações possíveis que nós fizermos tanto do nosso podcast quanto do nosso Conselho Cidadão. Mas hoje, 8 de janeiro, são exatamente umas 18 horas e 20 minutos, né? Nós temos aí um dia muito marcado pelo significado do 8 de janeiro de 2023, onde tivemos para mais de 1000 patriotas nossos presos injustamente, uns inclusive vieram a falecer, outros estão soltos, mas com tornozeleiras em casa, e outros que continuam presos, enquanto soltaram centenas de milhares de ladrões Brasil afora, esses nossos patriotas, sem tipo de prova nenhuma lá, continuam presos. Inclusive um matou um sargento lá em Minas Gerais. Inclusive eu vou postar o que a magistratura pensa sobre o assassinato dessa polícia militar, desse policial militar. Muito, muito triste. Eu tenho chamado a atenção para vocês que o nosso país está entrando numa ladeira abaixo. E as pessoas, às vezes, parecem que não percebem isso, né? Se percebem, tem medo de se manifestar, tem medo de falar, tem medo de alguma coisa. Eu ainda não cheguei a ter esse medo. Desde que eu me entendo, o medo para mim, ele é ao contrário, ele me alimenta. Ele faz com que eu me torne mais forte para poder enfrentá-los. Então, não tenho medo. Desse tipo de coisa, não tenho medo. Mas tenho receio de algumas coisas, de algumas retaliações, isso aí é normal. Eu hoje postei uma pesquisa, porque todas as pesquisas elas são muito importantes para nós sabermos, na realidade, o que o povo está pensando. Por exemplo, semana passada nós tivemos um episódio daquela abordagem feita pela Polícia Militar ao carro do deputado federal Amon, e ele fez aquele escândalo todo simplesmente porque ele se acha que a imunidade dele parlamentar foi ali violada. Queria dizer ao deputado federal Amon que ele perdeu uma grande oportunidade de mostrar, né, que ele, como jovem, poderia respeitar as nossas instituições. Se no exato momento que ele tivesse se identificado como deputado federal, tivesse apresentado a credencial dele, ele poderia ter descido da viatura, cumprimentado o comandante da operação, né, e elogiado aqueles policiais ali. Sabe por quê? Porque aqueles policiais estão ali para defender o cidadão. A polícia militar é para servir e proteger. Eu não estou aqui querendo só fazer elogios à polícia militar, dizer que é mil maravilhas. Não. Mas o policial militar, ele quando vai à rua, ele vai para a rua sem saber se vai voltar. Com aquele sargento lá de Minas Gerais, que ele poderia muito bem ter atirado no bandido, ele pediu para o bandido se deitar, se render, e o bandido virou, acertando a cabeça do policial, que tinha, na avaliação da Polícia Militar lá de Minas Gerais, de número 50, que era um número muito, um valor muito significativo para um policial militar. Então nós estamos vivendo assim, momentos assim, de muita angústia, né, dentro do nosso Brasil, dessa forma. Mas também dizer para vocês que eu estive hoje no Sebrae tratando do assunto da constituição do Instituto Pro-Idoso Maria de Nazaré Oliveira, que nós queremos instalar aí no bairro Dom Pedro, para tratar justamente de violência contra o idoso, contra a mulher, e uma série de outras de situações que atingem nós idosos. Nós, inclusive vovô Osni, está neste contexto. Mas para mim, tive assim, uma bela surpresa, porque
não é todo mundo que vai chegar e montar um instituto, né? Como uma associação, que todo mundo vai ali, entra na internet, monta uma associação, e aí se apadrinha de um político e vai, né, fazendo as suas coisas, seu trabalho. O instituto não, ele tem que passar por uma avaliação, tem que constituir uma diretoria, tem que apresentar isso ao Ministério Público, tá? Para ser fiscalizado trimestralmente, anualmente, tem que ser fiscalizado. Então as nossas ações, como eu sempre disse, sempre foram pautadas dentro da legalidade. E é isso que nós queremos. Quem me conhece, quem me viu na rua, com o microfone na mão, sabe e sempre soube que eu sempre pautei ali pela lealdade. Se nós estávamos na rua é porque nós tínhamos uma liminar. O que nós não aceitamos naquela época foi o aparato da nossa segurança pública, todo no bairro Dom Pedro, né, naquela ação de 8 de março. Ah, Osginho, mas pô, você não defende a polícia militar? Claro, continuo defendendo. Mas eu fiz ver ali o comandante que estava ali, eu não vou citar o nome dele aqui, na hora, que ele não tocasse em nenhum de nossos moradores, porque eu sabia que o governador Wilson Lima estava lá na Vila Olímpica e eu ia me dirigir até lá para saber por que quem teria autorizado a força do nosso estado todo dentro de Dom Pedro uma ação da Amazonas Energia. E o capitão disse que você pode ir lá. E eu realmente fui lá. Cheguei lá, graças a Deus, eu não falo baixo, nunca falei baixo. Quando comecei a falar, o governador apontava assim para o lado para mim, falar com a assessora, mas quem estava do meu lado, graças a Deus, era o deputado estadual Roberto Cidade, que me perguntou, cidadão, o que foi que houve? Eu falei, presidente, me diga só uma coisa que está acontecendo. Nós estamos lá dentro de Dom Pedro, com todas as forças da Polícia Militar, contra o nosso povo, que são pessoas da minha idade lá, contra as instalações do SMC, e que nós temos uma liminar em que o capitão que está lá diz que não vai obedecer porque foi ordem que veio da CIOP para eles fazerem valer que a Amazonas Energia está lá. E o povo diz que não vai deixar, tem uma senhora agarrada lá no poste, que não vai deixar de jeito nenhum. A situação está caótica, tome uma providência. Em menos de 5 minutos a Polícia Militar começou a se retirar dali. Então é assim, pautando dentro da legalidade que a gente busca as soluções. Embora a gente saiba que no momento hoje, né, a coisa está muito ao contrário. Né? Antigamente era o cachorro que mijava no poste, mas hoje o poste está mijando no cachorro. E a gente sabe que todos nós, cidadão brasileiro, principalmente nós que estamos usando a internet, podemos ter de uma hora para outra retaliações. Mas isso é normal. Eu sou um cidadão de 68 anos de idade que já cumpri todos os meus deveres como cidadão. Então hoje, se eu procuro dentro da minha possibilidade, praticar a cidadania, vou praticá-la, vou buscá-la, né? Seja de como eu for. Nem que seja o último ato que eu tenho que fazer em vida, mas eu vou buscar. O fato interessante que eu queria colocar para vocês é o seguinte, eu que desde muito cedo sempre vivi enfrentando os desafios, não eram desafios pequenos, poucos, né? Sou uma pessoa que tem um gênio muito forte e não adianta se querer ser mais forte do que eu, porque não vai conseguir. Nunca me deixei abater em nenhuma situação. E jamais me deixarei abater em qualquer situação que seja. Seja ela pessoal, seja ela na área que eu vou atuar, porque a minha área que eu vou atuar, de acordo com o que nós combinamos com a Ana Cláudia trabalha com idosos, numa área que é praticamente somente a área social, a área psicológica, a área onde incentiva os idosos a ter uma alimentação balanceada, razoável. Não. O meu lado, eu quero justamente aquele idoso que sofre violência dentro da sua casa. Que sofre violência por parte do seu filho, da sua filha, do seu neto, do seu irmão, por quem quer que seja. Nós temos muitos e muitos casos aí, eu ouvi isso dentro da delegacia do idoso, né? Ouvi alguns comentários dentro de determinado local que eu não posso falar, em que os idosos são aquelas pessoas que são tratadas quando chegam na minha idade como se fosse simplesmente um entulho dentro de casa. Tem filho aí que está rezando aí para que o pai morra, para que ele possa ficar com o patrimônio do seu pai. Quando na realidade esse patrimônio ainda é do seu pai.
Depois que ele morrer, não, façam o que eles quiserem, façam carnaval, toquem, façam banda de carnaval, façam o que quiserem. Mas todo o trabalho oriundo do idoso ou da idosa tem que ser utilizado para a sua alimentação, para o seu remédio, para o seu passeio. Ó, um idoso que todos os dias, eu sempre que vou ao shopping, eu admiro quando eu vejo uma rodada de senhoras sentadas ali, tomando seu cafezinho da tarde, 4, 5 horas da tarde, aproveitando a vida. São senhoras que trabalharam a vida toda. Uma vez, eu pedi licença, me sentei e queria saber se todas aquelas pessoas que estavam ali, elas ficaram meio assustadas, né? Mas aí eu de repente me apresentei e aí elas começaram a entender o que eu queria saber. Não, senhor, nós nos reunimos 1 ou 2 vezes na semana e nós vamos a shopping diferente, conversar, bater papo, melhorar a nossa memória, né? Viver a vida. Porque nós fizemos tudo que podíamos fazer. Já trabalhamos, já criamos patrimônio para deixar para brigar aí, netos, netas, né? Mas o nosso nós guardamos para utilizarmos agora. Conheço não só um, mas conheço vários casos de pessoas idosas em que seu salário são utilizados por filhos, netos, irmãos, né? E essa pessoa não sabe dizer não. Ela está atrelada a uma situação que nós precisamos legalmente libertá-los. Fazer entender, né, que aquilo que ela produziu, que aquilo que ela produz, é fruto do seu trabalho e ela precisa utilizar. Ontem, eu estive numa reunião e preciso ir voltar às minhas reuniões, que eu quero passar muita experiência, se me for dada essa oportunidade de trabalhar com os idosos, de que o direito à liberdade, teve um que disse, inclusive assim, ó, eu que quando deixei, eu aqui vou quebrar meu anonimato, eu quando deixei de beber, a família toda se afastou de mim. E eu fiquei só. Por quê? Porque quando eu bebia, eu era o maior fanfarrão que tinha. Se eu chegasse no final de semana na minha casa com R$1.000 na minha bolsa, na segunda-feira eu não tinha nem um tostão, porque eu tinha gasto tudo em churrasco, tudo em festa, tudo em cerveja, tudo em bebida. Era a alegria do povo, era a alegria da vizinhança, era a alegria dos filhos, era a alegria dos netos, era a alegria de todo mundo. Mas eu só prejudicava a mim. Quando eu resolvi parar de beber, esses R$1.000 eu passei a usar comigo. Aí começou a fazer falta, né, para aquelas pessoas que se diziam ser amiga delas. Eu achei isso super interessante também, sabe por quê? Porque eu já fui o tio mais bonito, eu já fui o tio mais bondoso que existia na família Guzmão. E isso eu não preciso esconder de ninguém. Porque o tio hoje tinha casa de campo, tinha barco, tinha jet ski, patrocinava picanha, tambaqui, bebida, era uma vida, né, fogosa para todo mundo. Né? Hoje o tio assim não faz mais isso. Até porque não tenho. E o que eu tenho que quero usar, não querem deixar eu usar. Então, todo idoso tem que entender que todo o trabalho feito por ele durante a vida toda, quando chegar a sua idade, a minha idade, como eu estou, tem que ser usado contigo. Então essa é a rapidinha do vovô. Não tão rapidinha, porque agora nós não vamos fazer mais 5 minutos, vamos fazer 10, 15 minutos, porque eu vou colocar todas elas no portal Voz de Dom Pedro. Nós sofremos um ataque semana passada, mas já estamos apurando esses ataques. Então, todas as rapidinhas, não tão rapidinhas do vovô Osni, agora serão de 15 minutos. Porque iremos sempre abordar assuntos polêmicos e mais assunto polêmico para poder a gente resolver, tá bom? Então, desejo a todos vocês uma ótima noite, que tenhamos todos nós ainda uma noite tranquila, serena, que podemos acordar ainda com muita alegria e com muita satisfação no coração. Um beijo do vovô Osni, aqui direto do Japim para o bairro Dom Pedro. Para onde esse áudio
que essa filmagem possa chegar e chegar a um idoso que possa estar precisando. Um beijo no coração de vocês e até a próxima gravação. Se Deus quiser e assim o permitir.